Rosas? Isso, são essas daí, são essas daqui. Eu trouxe algumas onde a forma de fazer a rosa sempre é a mesma. O que vai alterar são as cores, o tecido. Eu tenho 3 tipos de tecido diferente. Isso aqui é uma faixa própria para pintura. Aqui é o nosso pano de copa e aqui já é um linho. Você vai vendo que cada uma vai dar um efeito diferente. Quanto mais fino o tecido, mais leve vai se tornar a sua pintura. Ok. Bom, a nossa aula é bem simples, Cláudia, principalmente porque eu vou utilizar o álcool 46, então a gente molha o tecido, isso vai fazer o efeito. Então ela vai borrar, vamos dizer, entre aspas, e é esse borrão que eu preciso para dar o efeito da nossa pintura. Risquei o meu desenho normalmente, aqui eu fiz com lápis 6B, você pode estar utilizando o carbono, aquele processo normal de qualquer pintura em tecido. O álcool 46, vou estar umedecendo todo o meu desenho e, além disso, um espaço maior, porque ele vai borrar, vai ter que vazar as cores. Então, vamos umedecer. Álcool sempre 46, viu, gente? É o que já vende hoje no mercado, né? Isso, é o que vende no mercado, porque o 92 que a gente tinha foi tirado de linha, já não há mais. Né? Então, isso vai umedecendo até você sentir que todo o pano está bem molhadinho, bem úmido. Então, vamos lá. Pincel sempre de cerdas duras, tipo uma vassoura para poder varrer, espanar a tinta. Então eu tenho aqui um vermelho vivo, vou preencher a rosa. Então eu tenho a boca da rosa, sempre da parte mais escura para as pontas mais suaves. Olha como a tinta fica fácil de deslizar, ó. Sem preocupação, você vai soltando e ela vai espanando, vai varrendo essa cor, olha. Bem fácil, não precisa se preocupar muito com limites, tá pronta a nossa rosa. Só isso? Lavo o pincel e aí eu venho na sequência. Bom, folhas, processo também fácil de fazer. Verde oliva e eu tenho verde abacate. Ó, peguei o verde oliva, coloquei o verde abacate, as duas cores junto no pincel. Como nasce uma folha? Sempre do cabo para a ponta. Cortou, puxou. Da lateral, desceu, puxou. Ai, faz mais uma. Novamente, verde oliva com a verde abacate. Nasce do cabo para a ponta. Vamos cortar, varrer. Do outro lado, subiu, desceu, puxou. Mais uma. Do cabo agora está para cá, ó. Cortou, abriu. Do outro lado, fechou. Para você conseguir fazer isso, qual é o truque? Pincel 90 graus, pegando sempre nessa parte aqui. Quando você trabalha com o pincel aqui, sua mão fica pesada. Tipo uma vassoura. Como você vai conseguir varrer o seu quintal? Você vai utilizar a vassoura deitada? Não. Pegando embaixo? Quanto mais em cima, fica longe do serviço, né? Porque ninguém trabalha deitado. Isso. É o que você sempre ensina. Exatamente. Agora, se uma composição é grande, vai ficar muito pesado colocar tantas folhas nesse tom. Um truque, você vai pegar alguma cor dos 2 tons de verde, você vai escolher um e mistura sempre com o tom da flor. Quer ver? Ó, verde oliva com vermelho. Mas olha, colocou, você tem que levar para o tecido. Não fica que nem as alunas muitas vezes ficam lá batendo para depois. É errado. Daí você vai misturar e vai ter uma cor só. Eu não quero isso. E toda vez que você vai misturando, ela vai se tornar assim, tipo uma cor de burro quando foge. Ninguém sabe que tom que é. Então, olha, pegou o verde, pegou o vermelho, E pincel em pé. A mistura vai se dar no tecido. Cada hora ela vai dar um tom. E você não tem como controlar isso. Então isso é interessante. Se eu tenho várias folhas, é importante que eu não trabalhe todas com o mesmo tom de verde. Eu posso trabalhar 2 com verde e depois eu vou mesclando o verde com alguma cor que tenha na minha flor. Isso. A rosa é vermelha, eu peguei o verde com... Isso, ou na sua composição. Isso quebra aquela monotonia do desenho, dá uma harmonia legal. Aqui no caso, gente, olha, ele tem 2 tons de verde e um vermelho. Eu poderia também fazer a folha com 2 tons de verde? Que é o que a gente fez primeiro. Primeiro, com os 2 tons. Já fiz os 2 tons de verde. Poderia trabalhar só com tom de verde e fica muito chapado? Fica muito chapado, você não tem um visual. De 2 tons. Não tem um visual assim
de cores bonito. E o fato de você trabalhar com 2 tons, quando você faz essa brincadeira, essa sua técnica com pincel, automaticamente, eu olhando o monitor, eu percebo isso, gente. Você já faz um sombreado. Exato, é isso que eu ia explicar agora. Agora, veja bem, essa mistura, ela dá certa por causa do tecido molhado. Porque a cor vai infiltrando, o que vai dar? Esse vermelho vai parecer que a rosa refletiu em alguns pontos da folha. Agora, outra dica, ó, eu tenho aqui verde oliva com vermelho. Vou fazer a folha, ó. O meio subiu, lateral desceu. Muitas vezes há cores que você tem que fazer numa sequência lógica. Era verde com vermelho. E se eu ter vermelho com verde? Ela vai dar outro tom, ó. O verde quase não pegou. Isso não estaria correto? Poderia, pode, mas sempre é uma receita. A cor que você pega por primeiro prevalece na hora que ela vai desbotando. A cor que eu pego primeiro. Isso. Você então, pode fazer uma composição. Se as folhas são em verde, eu pego o verde, aí com o vermelho fica até meio amarronzado. Isso, uma folha seca. Uma folha seca. Velha. Gente, mas Leila! Legal, né? Eu só tenho fera aqui, viu? Tem gente que você está fazendo a pintura, né? Que faz a sombra por primeiro na pintura seca. Na pintura seca. Isso. Aqui não, ela não funciona dessa forma. A sombra não? Não. No início, na pintura molhada. Bom, um método para o pessoal poder fazer isso é esquecer tudo que aprendeu mais ou menos na pintura seca. Na pintura molhada, o primeiro tema que você tem que fazer é uma receita. Então, a primeira coisa que você vai pintar são flores, em seguida as folhas, daí a gente vai vir com a sombra, que é o que eu vou fazer agora, e depois, por último, o branco. Senão o resultado é totalmente diferente. Então eu preciso, você está com uma pintura em movimento, ela está vazando, ela está borrando, é isso que eu preciso. Então, se você inverter essa ordem, o material resultante no final vai ser diferente. Ok. Bom, enquanto você fez o merchan tudo lá, falou, secou meu pano. O que eu posso fazer? Eu vou manter essa umidade, ó. Ele continuar infiltrando as cores na trama do tecido. Pega um pincel de cerdas duras, um pouquinho de tinta, do lado aqui a gente vai fazer aquela famosa brincadeira. Passa a manteiga no pão. Isso, ó. Tô passando a manteiga no pão, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Todo o meu pincel ficou coletado com a cor. Então, levo em cima do desenho, não tenha medo de estragar ele, olha. Em cima da rosa, tá vendo? E venho puxando, sempre rebolando o pincel para fora. Contorna e rebola. Rebolando. Essa sombra tem que ser bem leve, bem próximo, quase em cima do desenho, que ele vai expandir, senão não vai ter sombra. E sempre com movimentos circulares. Bom, olha lá, eu já tenho... Contorna e rebola. Meu trabalho elaborado. Nesse ponto, chegou a hora de eu trabalhar com o branco. Para o branco, eu vou trabalhar sempre com um pincel macio, porque o branco tem que ser colocado muito pouco. Ele é como sal. Nas folhas, como que eu vou fazer? O lado oposto, ó. Para cá e para cá. Novamente, ó. Abriu, fechou. É uma sujeirinha de branco, porque se precisar, eu tenho como colocar mais. Se eu colocar muito, eu não tenho como tirar. Ó. Lembrando, sempre a gente vai partir do cabo para a ponta e fecha. O meio sobe, lateral desce. A rosa, primeira coisa que a gente vai fazer é iluminar o corpo, do meio para a lateral. Não sei se dá para perceber, mas olha, é uma fina camada, não precisa encher tudo o tecido, que a tinta vai infiltrar e vai chegar lá. Vou arrumar essa boca aqui. Bom, feito isso, a rosa a gente precisa iniciar pela boca. A letra C, coloca o pincel, faz uma letra C. Colocou aqui uma vírgula. E dessa forma eu vou fazendo várias camadas para dar a impressão que a rosa está desabrochando, ó. Tanto dentro como fora. Fiz C e vírgula. Acabou a aula de português. Vamos para a matemática. O número 7 que você mencionou. Vai pintar o 7? Vamos lá. Qual que é o movimento seu para fazer o número 7? 1,
2. Esse é o movimento das pétalas. Olha aqui. 1 risco, 2. Puxou. 1. Tira o pincel. Fica 2. paradinho. Vamos esperar a câmera chegar. Aí você mostra, senão nós vamos perder. Vamos lá. Agora vai. 1, 2 e puxa. Sempre, ó. 1, 2 e vem puxando. Outro lado, ao contrário. 1, 2, puxa. 1, 2 e puxa. Sempre direcionando cada pétala para o centro da nossa rosa. A última pétala que está embaixo. Então você vem de fora e puxa para o meio. Você tem o esquema da nossa rosa. Que explicação! Bom, você tinha guardado essa explicação durante anos, a fio? Não, o pessoal já conhece, você vai ver. E aí, o que você vai fazer? Com essa estrutura, você consegue montar ela mais embabadada, mais reta, com mais pétalas, menos pétalas, mas o esquema principal dela é isso. Feito isso, esse pano tem que aguardar uma secagem mínima de 12 horas numa posição horizontal. Aí o pessoal vai lá, mas já está seco, posso trabalhar? Não, 12 horas é o tempo que a tinta vai descer até a trama do fio, tingir e fixar. Mais de 12 horas, beleza, daí tudo é válido. Mas 12 horas é o tempo de fixação da tinta à trama do tecido e não na umidade. O que vai ocorrer? Vai virar literalmente, Claudinha, esses potachos. Você vai falar, nossa, olha o que aquele moço ensinou. Essa porcaria borrou tudo. Como borrou? Pra mim tá ótimo. Olha, vazou, o vermelho da rosa foi para lá, invadiu a folha, isso aqui desbotou. É isso que a gente precisa, essa coisa leve, ó. Tá lindo. Ele não alterou. Toda a tinta foi, o fio foi todo tingido, então isso aqui não vai sair. Então não fica aquela coisa dura, grossa. Em cima desse borrão é que a gente vai fazer a pintura, olha só. 12 horas, segunda etapa. Então, vou umedecendo. Você vai ver que agora, em cima dessas cores claras, eu vou trabalhar a parte escura, que seria a sombra. Então, é aí que a gente vai realçar. Lembra que na primeira etapa eu usei um pincel de cerdas retas, parecendo uma vassoura? Para levar pouca tinta, para ficar leve. Na segunda, eu já vou trabalhar com esse pincelzinho. A cerda deles é aparada, dura. Então, eu preciso de uma coisa mais precisa. Tem uma cor mais escura, aqui um cinza chumbo. Perceba aqui, ó, tá tudo meio difuso. Eu não tô vendo quem é quem ali. Então, essa sombra vai ajudar a levantar meu desenho, ó. Eu venho contornando, certo? E viro um pouquinho o pincel, ó. Venho espalhando ela. Então, desse jeito, eu vou conseguir fazer com que todo o meu desenho venha saltando sobre o fundo. Olha a rosa. Então, a gente vai fazer esse contorno ao redor de todo o meu desenho. Dá todo o contorno. Isso. Sempre com o pincel bem em pé, ó. Como se eu tivesse com uma tesoura recortando um papel para decopagem. Aqui. Contorno e já venho puxando um pouquinho. Daqui a pouco eu vou molhar ela. E ela vai começar a expandir e vai dar aquela sombra bem suave em volta. Porque agora você está trabalhando, fazendo esse contorno com tecido seco. Não, eu já umedeci de novo. Molhado, sempre molhado. Sempre molhado, não vai pintar com ele seco. Que tom é esse que você está usando, Lu? Cinza chumbo. Cinza chumbo. Bom, fiz a separação. Eu quero que ela suavize, porque ela ficou pesada. O que você vai fazer? Vamos manter a umidade. Molho mais um pouquinho, para o tecido poder chupar essa cor. Bom, Cláudia, agora a gente vai fazer uma separação. Vai parecer que está piorando ainda o nosso trabalho. Olha, eu tenho aqui um verde pântano, bem escuro. Você sabe que é uma regra de desenho. Tudo que estiver por baixo ou atrás é mais escuro do que quem está à frente. Essa folha, ela está por baixo dessa daqui. Então, ela teria que ficar mais escura. Então, eu coloco tinta aqui, ó. Tiro o excesso e venho tingindo ela para ficar mais escura. Olha lá. Essa ficou clara, aqui escura. Temos aqui 3 folhas. Essa está por baixo. Então, eu venho aqui, ó, e quero escurecer ela. No mesmo sistema,
a rosa está por cima, as folhas estão por baixo. Então, eu coloco a tinta e venho puxando. E novamente essas outras aqui. Então a gente já tem a sombra externa, a sombra interna que realçou os nossos elementos e aqui a gente tem o nosso trabalho quase pronto. Na sequência eu tenho a cor base da rosa, que seria o vermelho. Agora eu venho com a sombra, que seria o púrpura. Aonde é o ponto mais escuro? Aqui no miolo. Ó. Eu tenho que ir escurecendo ela, mas eu não posso tampar toda a cor. Eu tenho que ver o degradê, que é a passagem do escuro para o claro. Aonde tem o escuro, eu vou aplicar o púrpura. Sempre menor do que eu fiz o vermelho, ó. Então você vem direcionando. Você vê as pontinhas delas mais claras e a parte escura. Sempre, então, que está atrás e o que está por baixo vai receber o tom mais escuro. Isso. Leila, você que gosta de pintar, alguma dúvida? Não. Tá dando para aprender, Leila? Tá, isso que eu ia comentar com você. Essa dica que ele fez do branco das pétalas, eu vi que você estava com os olhos admirados como eu aqui. Demais, Não, né? a gente vai aprendendo junto, né? Bom, uma aula muito boa. Realçamos as cores. Agora eu venho com a luz. Por isso que a primeira camada do branco é bem pouquinha, ela é só para marcar. Ó, a parte mais iluminada da rosa é o meio, então eu deixo ele um pouco mais concentrado, suavizando a lateral. Novamente eu venho, ó, dando algum charme na boca. Tá vendo? Ó, só dobrou o pincel e ele vai ficando. Eu vou criar novamente C e vírgulas. Como aquela primeira camada ela ficou mais leve, o que vai ocorrer? Essas pétalas vão ficar aparecendo em segundo plano. Então ela vai deixar ela mais repolhuda. E novamente eu venho de fora, ó, pra dentro. Aqui, ó, colocou e venho puxando, ó. Pincel sempre em pé. Você tá vendo que esse pincel, ele é bem flexível. É ele que tem esse joguinho aqui, ó, que vai dando a leveza para as pétalas, ó. Importante saber a hora de mudar o pincel, não, Luiz? Isso. Porque ajuda a beça na técnica, não? Cada pincel vai dar um efeito. Olha aqui. Outra dica, ó. Por exemplo, eu venho aqui, meu pincel descansou, parou e desceu. Eu tenho uma pétala, olha lá, ele está dobradinho. Um branco mais claro do que o outro. E na sequência, Cláudia, eu venho realçando a luz das folhas. Daí você vai falar, viu, mas não tem uma segunda camada na folha para deixar ela mais viva, mais intensa? Não. A folha, ela é sempre um acessório. Ela não tem que chamar a atenção na composição, ela tem que ajudar a estrela. A destacar a rosa, isso. no caso, é isso? Porque você vai olhar uma pintura, você não sabe quem que você vai olhar. Ou vejo a folha, ou vejo a flor, então cada um tem o seu valor. É a mesma coisa. Olha, outra dica. Uma aula muito boa. Pincel olhando para dentro, a tinta, ó, tá aqui. Eu vou uma dobra. De novo, ó, pincel olhando para dentro. Ó, não é para baixo aqui, ó. Você coloca, aperta o pincel e puxa. Você tem a dobra da folha. Outra dobra diferente, ó. Puxou, ó, balançou, levantou, tá aqui. O pessoal usa muito pincel zero para fazer cabinho, né? Ó, eu tenho o sépia aqui, ele secou, eu tô diluindo ele um pouquinho com água. Carreguei meu pincel, em pé, 90 graus. Aqui. Sépia, pântano, amarelo, vinho, branco, todas as cores. Peguei, bateu, puxou, outro do lado. Isso é bacana, no cabo, assim, a gente pode ficar meio presa, até tímida. Eu vou só num tom escuro, você aí misturou. Não, 3, olha, 4 tons. Você vai pegando as cores que tem, que vai dar um tom, um mescla bonito, ó. Agora veio um galho aqui, saiu o outro em cima. Só que ainda tá muito pobre esse desenho. Vamos pegar um pouquinho do púrpura, diluir ele com água
Muito pobre é o fim. E vamos colocar as folhas de sombra. Olha. Aqui, ó, bem leve. Isso ajuda a dar volume e uma certa leveza para o nosso modelo. Puxa vida, tá faltando miolinho. A turma vai com o pincelzinho zero, ó. De novo, vassoura. Amarelo com branco. Você tem o claro, vamos pôr um pouquinho de escuro no meio, bem menos. Você tem a sua rosa, toda elaborada, luz, sombra e os acabamentos. Tem palmas? Tem o número 7, tem a letra palmas. C e tem as vírgulas. Os dois. O que eu vou falar para vocês dois? Dá vontade de levar para casa, de novo, né? Para vir outras vezes. Vou me ajoelhar. Sim. Barbaridade! Dá vontade de levar para casa, né? Vocês dois, todos que vêm aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, quem amou essa aula, porque é bacana isso, né? Essa turma é maravilhosa. Eles têm uma didática para ensinar a gente. Nossa! Você fica olhando, você baba, você sai fazendo com certeza. Então, a gente tem aqui parceria do Luiz Moreira com a Vitrine do Artesanato. Esse DVD com 4 aulas bárbaras. Esse é o 6º curso, né, Lulu? Isso. De pintura molhada, então foi o último. Opa, beleza. Eu amei tudo. Eu tô apaixonada geral. Vou deixar. Um beijo, Brasil querido. Obrigada. Fiquem com Deus. Leila e Luiz arrasaram. Um beijo, obrigada. Valeu.